E de Jesus, divino e amado Mestre, envolva nossas mentes, também nossos corações, um clima de muita fraternidade e harmonia espiritual. Somos todos irmãos a caminho da evolução. Devemos então o nosso pensamento ao alto. A Deus, Pai Criador, e a Jesus, Divino Mestre. E vamos orar por todos nós que aqui estamos, encarnados, desencarnados. Orar também por todos aqueles nossos irmãos que estão lá fora, carentes, ao desabrigo, com fome, com frio, sem um amparo familiar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, ó Pai, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, Pai Criador, de Jesus, amado Mestre, pedimos permissão para abrir a palestra doutrinária da noite de hoje. É com prazer que vamos ter nosso irmão Albano, Ricardo e Luciana, com o tema Casa Espírita Construída na Rocha do Boa noite, meus irmãos. Hoje, com a companhia do Ricardo e da Luana aqui, na realidade, por caridade a vocês, né? Não tem que me aguentar muito tempo falando, eles vieram aqui para amenizar um pouquinho. Mas nós vamos começar então com uma música do Ricardo e a Luana.
da gente iniciar nossa conversa, eu queria que a gente fizesse uma pequena reflexão sobre a primeira vez que a gente entrou numa casa espírita. Porque quase sempre existe algo comum nesse momento, tá? Ninguém chega na casa espírita por acaso, tá? Alguns vêm por curiosidade, outros vêm em busca de respostas, né? Tem aqueles que chegam em silêncio, carregando suas dores que não conseguem explicar. E tem quem chega aqui com perguntas que nunca encontrou coragem ou alguma oportunidade de fazer essas perguntas em outro lugar. E essa é a diversidade que revela a casa espírita, tá? Porque é um ponto de encontro de pessoas em diferentes etapas de caminhada, na caminhada. Cada um de nós aqui chegou com suas histórias, suas experiências, suas dificuldades, expectativas. Mas todos compartilham essa necessidade de encontrar uma esperança, de compreender melhor a vida, de descobrir força para seguir adiante. E esse é o tema que nos inspira hoje, nessa conversa, tá? Que ele nasce dessa obra, A Casa Espírita Construída sobre a Rocha do Evangelho, tá? De Valdeir Bezerra de Almeida. Nesse livro ele nos convida que a gente olhe para a casa espírita além das paredes, além de uma organização ou das atividades desenvolvidas pela instituição. Ele vem nos lembrar que a casa espírita ela é muito mais do que aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. E para a gente compreender essa ideia, a gente tem que recordar um ensinamento de Jesus no Evangelho de Mateus, quando Cristo fala da casa construída sobre a rocha. E ele diz que vieram chuvas, sopraram os ventos, chegaram tempestades, mas essa casa permaneceu firme, porque ela era edificada sobre um fundamento seguro. E Jesus, nessa passagem, ele não promete uma vida sem dificuldades, né? No Evangelho, ele jamais afirmou que quem segue o caminho espiritual vai estar livre das tempestades, porque elas vão chegar para todos. Mas ele nos mostra que a diferença está no alicerce, justamente desse alicerce que a gente vai construir. Então, quem constrói apenas sobre circunstâncias externas, acaba se abalando com facilidade. Agora, quem constrói sobre os valores do Evangelho vai encontrar forças para permanecer, mesmo quando apareçam dificuldades, mesmo quando tudo parece difícil. E aí nós trazemos para cá, porque o que sustenta uma casa espírita, então, não é essa estrutura física, não é o tempo de existência que tem a casa, o número de frequentadores, ou a quantidade de atividades que se realizam. O que verdadeiramente sustenta é o Evangelho vivido dentro da casa. É a capacidade que a casa tem de acolher, de esclarecer, de servir. Mesmo diante dos desafios, mesmo diante de mudanças ou das dificuldades que são inevitáveis na nossa caminhada. Então, essa é a proposta da casa espírita. E aí a gente pode parar e pensar, tá, mas como é que eu estou ajudando a sustentar essa casa espírita? Porque a gente sabe que a casa espírita não é feita só de paredes. Ela é feita pelas pessoas, construída pelas pessoas que frequentam, pelas atitudes que se cultivam aqui dentro, pelas palavras que se pronunciam, tá? Pelos sentimentos que a gente compartilha aqui dentro. E o Espiritismo, ele nunca foi apresentado apenas como um conjunto de ideias para o nosso conhecimento intelectual. Ele é, acima de tudo, um convite para a nossa transformação moral. Esse é o objetivo do Espiritismo, que nós possamos ter essa transformação moral. E Kardec já afirma que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele faz para vencer as suas más inclinações. Mas nós temos que perceber que Kardec fala em esforço e não em perfeição. Porque nós ainda não somos perfeitos, mas nós temos que ter esse esforço para vencer as nossas imperfeições. Tá? E essas imperfeições, elas aparecem
todos os dias no nosso cotidiano, durante as nossas escolhas. Quando a gente responde com serenidade, ao invés da gente responder com irritação, é uma escolha que eu faço. Quando eu escuto alguém sem julgar, é uma escolha que eu faço. Quando a gente resolve servir mesmo sem ser reconhecido. Ou quando a gente resolve também levantar mesmo depois de uma queda, depois de uma dificuldade. É essa vivência do Evangelho que transforma, então, a instituição numa verdadeira casa espírita. E para a gente entender melhor isso, a casa espírita, a gente pode observar sobre 4 dimensões que completam a casa espírita. A primeira dimensão é a escola. Não uma escola comum, mas uma escola de alma. Porque é nela que a gente aprende a olhar para a nossa vida, para a vida sob uma nova perspectiva. Sob uma perspectiva diferente de tudo aquilo que a gente já viu. A gente aprende a compreender que o sofrimento não representa uma punição, e sim uma oportunidade de crescimento. A gente aprende a perdoar, e a gente aprende que perdoar também não é apagar o passado, e sim libertar o próprio coração. A gente aprende que o conhecimento, ele só cumpre a finalidade dele quando a gente transforma a nossa maneira de viver. Não adianta eu só conhecer, eu tenho que usar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento em mim. Na casa espírita a gente aprende a conviver com as nossas próprias imperfeições e nunca desiste de melhorar. Ninguém chega na casa pronto. O nosso crescimento espiritual, ele vai acontecendo lentamente. Ele nasce do estudo que a gente faz, da disciplina, da prática do bem, da nossa coragem de começar, quantas vezes forem necessárias, mesmo que venha a cair novamente, o recomeçar. Só que a verdadeira escola, ela não forma apenas pessoas informadas. Ela está aqui para formar pessoas transformadas, que eu possa aprender, mas transformar com esse ensinamento que eu tive. Eu posso estudar muitos livros, conhecer profundamente a doutrina, mas mesmo assim, continuar agindo com orgulho, com impaciência, com intolerância. Então, o conhecimento, ele ilumina a inteligência. Mas o Evangelho, quando ele é vivido, ele ilumina nosso coração. Por isso, cada estudo realizado na casa espírita deve continuar, mesmo depois que a gente saia da casa, no nosso dia a dia. Deve continuar dentro da nossa família, no nosso trabalho, nas pequenas escolhas que nós fazemos no dia a dia. A gente tem que aplicar esse conhecimento. E aí a gente acaba percebendo que o aprendizado, ele desce da mente para o coração, para a nossa vida. Porque a gente está colocando em prática esse aprendizado. E quando isso acontece, a casa espírita, ela deixa de ser apenas aquele lugar onde nós aprendemos sobre o Evangelho e ela passa a ser um lugar onde nós aprendemos a viver esse Evangelho. Não adianta só ler, eu tenho que aprender a viver, colocar em prática esse Evangelho. Então esse é o objetivo da escola na casa espírita. Mas a segunda dimensão, a gente pode ver a casa espírita como um hospital. Mas não um hospital no sentido médico, até porque o espiritismo jamais substituiu os recursos da ciência. Mas a gente tem que ver isso no sentido de um hospital de acolhimento espiritual. Quantas pessoas que chegam aqui carregando dores silenciosas, medos, perdas, conflitos, incertezas. E muitas vezes aqui encontram aquilo que o coração necessitava.
Uma pessoa que escute uma palavra fraterna, uma simples oração mais sincera, um ambiente de paz. Esse é o objetivo do hospital. E assim que Jesus agia na sua caminhada, Jesus ele se aproximava das dores humanas, tá? Não apenas para aliviar o sofrimento, mas ele devolvia como esperança, oferecia um novo sentido para a vida dessa pessoa. E essa, então, talvez seja uma das mais belas missão da casa, tá? É a gente recordar que cada pessoa nunca caminha sozinha. Agora, tem um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Todo o hospital existe para promover a recuperação, mas ninguém permanece no hospital indefinidamente. A gente no hospital recebe o cuidado necessário, pouco a pouco vai se recuperando e segue adiante. E da mesma forma na casa espírita. A casa espírita nos acolhe, nos fortalece, mas também nos convida para o nosso crescimento, para o nosso seguir adiante. O consolo do Evangelho não é acomodação, é para que nós tenhamos um impulso para a renovação. E no hospital espiritual, todos nós somos ao mesmo tempo pacientes e colaboradores. Em algum momento nós fomos acolhidos, mas em outros momentos nós somos chamados a acolher. Hoje eu recebo uma palavra de incentivo, mas amanhã talvez seja eu que possa oferecer essa palavra de incentivo. Não podemos esquecer que todos nós estamos aqui em processo de cura moral ainda. Ninguém está acima de ninguém. E com essa percepção, talvez a gente se torne um pouco mais humilde, porque ninguém aqui é completamente saudável no ponto de vista espiritual. Se fôssemos, não estávamos aqui. Todos estamos nesse processo de aprendizado. Tá? Todos nós estamos sendo tratados. Todos nós ainda estamos nesse processo de crescimento. Esse é o objetivo do hospital. Não, mas depois nós vamos para as outras duas.
escola, do hospital. E a terceira dimensão, então, que a gente pode olhar para a casa espírita, é a casa espírita como uma oficina. E talvez essa seja uma das imagens mais educativas na experiência espírita, tá? Porque no início da nossa caminhada, a gente sempre busca auxílio, esclarecimento, conforto para as nossas dores. Mas chega um momento em que nós percebemos que a pergunta ela deixa de ser o que essa casa pode fazer por mim e passa a ser como que eu posso contribuir, o que eu posso fazer. E é nesse instante então que nasce essa oficina espiritual. Porque a oficina ela é um lugar de construção, é um lugar de trabalho, é um lugar de transformação. E talvez uma das maiores descobertas da vida espírita seja a gente perceber que a principal matéria-prima dessa oficina somos nós mesmos. Porque nós chegamos aqui trazendo nossas dores, nossas limitações, nossos medos, os nossos conflitos, as nossas imperfeições. E pouco a pouco, esse trabalho ele vai nos educando. E não porque alguém esteja aqui nos obrigando a mudar, mas sim porque a gente percebe que servir modifica silenciosamente aquele que serve. Então, quando a gente pratica atividades na casa espírita, a gente acaba conhecendo essa experiência. E muitas vezes a gente imagina que está ajudando alguém e a gente acaba descobrindo que somos nós mesmos os maiores beneficiados, mesmo a gente achando que está ajudando alguém. A gente entra para executar uma tarefa simples e percebe que essa tarefa estava trabalhando em nós aspectos que nós nem sequer conhecíamos, mas que precisávamos. E é essa a pedagogia do serviço. Porque o trabalho, ele desloca o centro da atenção e permite que pouco a pouco a gente pare apenas de pensar o que me falta e comece a agir mesmo de que forma eu posso ser mais útil. E poucas experiências educam tanto quanto o servir. Porque é muito fácil a gente falar sobre paciência. Agora, difícil é exercer a paciência quando a gente é contrariado. É fácil admirar a humildade. Difícil é aceitar que a nossa opinião nem sempre vai ser acolhida, vai ser escolhida. É fácil falar sobre fraternidade. Agora, difícil é viver diante das diferenças. É muito fácil estudar o Evangelho. Agora, o mais difícil é permitir que ele faça as pequenas diferenças dentro de mim, que ele apareça nas horas das minhas escolhas no meu cotidiano. Por isso, o trabalho voluntário possui um valor que nenhum estudo consegue substituir. Porque o estudo esclarece, mas o trabalho transforma. É no serviço que muitas virtudes, elas deixam apenas de ser conceito e passam a fazer parte da nossa vida. E Kardec jamais apresentou o Espiritismo como um caminho de contemplação passiva. A doutrina espírita, ela é um convite permanente ao trabalho do bem. E esse trabalho nos beneficia mais do que a gente acaba recebendo de auxílio. Ele beneficia quando a gente aprende a servir. Porque quanto mais sinceramente a gente serve, mais profundamente eu estou tendo essa transformação, estou sendo transformado. E esse é o objetivo da oficina. Por isso a Casa Espírita como uma oficina. Mas também a quarta dimensão é a Casa Espírita como um lar. Por que um lar? Lar não é apenas um espaço físico. Lar é uma experiência de pertencimento. É um espaço onde nós somos acolhidos.
É um espaço onde nós somos convidados a crescer juntos. E nós sabemos que nenhum lar humano é perfeito. Todo lar possui diferenças, limites, desafios. Todo lar possui processos de amadurecimento. E na casa espírita não é diferente. Porque a gente até pode criar uma expectativa de encontrar um ambiente onde todos já estão plenamente equilibrados, compreensivos, sempre prontos. Mas a gente não pode esquecer que todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo, aprender. Todos nós ainda estamos aqui em construção. Todos nós ainda viemos para cá buscar aprender a viver o Evangelho com mais fidelidade. E talvez vendo assim, isso torna a casa espírita mais humana, mais verdadeira. Porque ela deixa de ser um local onde nós esperamos encontrar pessoas perfeitas e passa a ser um local onde a gente aprende, todos juntos, a se melhorar. Então, nesse lar espiritual, a gente aprende a permanecer. Aprende a permanecer quando existem diferenças, quando somos contrariados, quando aquele entusiasmo inicial passou. Nós aprendemos a permanecer quando nós descobrimos que amadurecer exige tempo, exige paciência, exige perseverança. Mas permanecer não significa aceitar tudo sem reflexão. Significa que compreender que construir algo duradouro exige muito mais do que um entusiasmo momentâneo. Exige compromisso. E talvez por isso, na passagem, Jesus escolheu a imagem de uma casa. Porque uma casa ela não nasce pronta. Ela é construída tijolo por tijolo. Nós também somos construídos assim. Cada gesto de compreensão vai fortalecendo um alicerce nosso. Cada esforço sincero que a gente faz vai ampliando esses espaços interiores nossos. Cada momento de estudo, ele vai aprofundando as nossas convicções. Cada oportunidade que eu tenho de recomeçar, ela vai fortalecer essas estruturas invisíveis que ninguém vê, mas que sustentam toda a nossa vida espiritual. Porque a casa espírita, ela é constituída pelos sentimentos que circulam dentro dela, aqui dentro. Cada um de nós ajuda nessa construção, a construir esse ambiente. Pelo modo que a gente fala, como a gente escuta, como a gente serve, como a gente convive. E é por isso que a casa construída sobre a rocha não é aquela que evita a tempestade, mas é aquela que permanece firme apesar das tempestades. E isso vale para a nossa existência também. Porque todos nós atravessamos ventos de dúvida, tempestades de perda, momentos de mudança, períodos de cansaço. Mas se a nossa vida está enraizada no Evangelho, as dificuldades elas até podem nos abalar, mas não vão nos derrubar, porque as raízes já cresceram, já se fixaram. E falando em raiz, talvez a gente possa compreender ainda mais profundamente o papel da casa espírita. Porque as raízes, elas crescem em silêncio. Ninguém percebe uma raiz se formando. A raiz não produz flor, não chama atenção. Mas é delas que nasce toda a sustentação de uma árvore. E isso acontece conosco. Os nossos maiores processos de transformação não acontecem nos momentos extraordinários. Eles vão acontecendo discretamente. No nosso retorno ao estudo, na nossa disciplina de continuar mesmo quando aquele entusiasmo inicial passou, na nossa decisão de recomeçar, na escolha de fazer o bem sem esperar reconhecimento.
Essas são as raízes que vão brotando dentro da gente. E talvez por isso muitas pessoas chegam à casa espírita procurando resposta e permanecem nela porque encontram esse caminho de reconstrução interior. Muitas vezes a gente busca compreender uma dificuldade específica, mas nessa caminhada a gente descobre que esse trabalho precisava acontecer dentro de nós. Era dentro de mim que precisava essa mudança, esse trabalho. E a casa espírita, ela não existe para resolver o problema das pessoas. Ela existe para ajudar a desenvolver recursos interiores para que a gente possa enfrentar com mais consciência, com equilíbrio, com esperança. E aqui então a gente encontra essa característica fundamental do Evangelho. Porque a verdadeira educação espiritual, ela não cria dependência, ela fortalece a autonomia. Jesus jamais desejou seguidores incapazes de caminhar por si mesmo. Jesus consolava, convidava a caminhar, esclarecia, mas ele dava responsabilidade, ele não parava, mas ele fortalecia a liberdade. E a missão da Casa Espírita não é criar pessoas dependentes da instituição, dos trabalhadores. A missão é ajudar as pessoas a reencontrar a própria força espiritual. Porque existe uma grande diferença entre apoiar e carregar. Apoiar é quando eu caminho ao lado. Agora, carregar é quando eu estou impedindo essa pessoa de aprender a caminhar. Por isso que o Evangelho trabalha o crescimento. Então, uma casa espírita construída sobre a rocha do Evangelho, ela não procura formar admiradores. Ela está aqui para formar consciências. Consciências mais livres, consciências mais responsáveis, consciências fraternas, consciências comprometidas com o bem. Mas também, isso não significa ausência de quedas, tá? Mas significa disposição para levantar sempre que necessário. Significa perseverança, mesmo depois das quedas. E compreendendo isso, a gente passa a olhar o outro com mais compreensão. Porque a gente percebe que cada pessoa enfrenta uma batalha que nem sempre a gente consegue enxergar. E esse é um dos maiores serviços que a gente pode oferecer. É ser essa presença que acolhe. Uma palavra que encoraje. Ser um exemplo que possa fortalecer. Então, refletindo sobre isso, nós vamos ver que a Casa Espírita nunca foi um lugar apenas aonde vamos. A Casa Espírita, ela passa pouco a pouco a existir dentro de nós, nos acompanha no nosso dia a dia. Porque a gente chegou na casa procurando respostas, e mesmo sem perceber, a gente começou a construir uma nova maneira de olhar para a vida, uma nova maneira de viver. E o estudo, então, ele amplia a nossa compreensão. O acolhimento, ele fortalece nossa esperança. O trabalho, ele educa os nossos sentimentos. E a convivência, ela nos ensina a amar com mais paciência, com mais respeito, com mais humildade. Por isso, a Casa Espírita se transforma, então, em uma referência interior que a gente acaba levando para a nossa família, para o nosso trabalho, para os ambientes onde a gente vive. E esse é o significado da construção sobre a rocha do Evangelho. Não é apenas conhecer os ensinamentos de Jesus, mas é permitir que esses ensinamentos, eles possam sustentar as nossas escolhas, que nós possamos aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Por isso que a verdadeira Casa Espírita não está na capacidade de formar pessoas mais conscientes. Aliás, ela está na capacidade de formar pessoas mais conscientes, mais fraternas, comprometidas. E essa responsabilidade, ela pertence a todos nós.
Porque cada palavra de incentivo, cada gesto de acolhimento, cada tarefa realizada aqui com sinceridade, tudo isso fortalece os alicerces invisíveis dessa casa ou da casa espírita. E nesse mês em que nós celebramos 66 anos desta casa, do Centro Espírita Manuel Francisco da Luz, é impossível chegar a esse momento sem voltar um pensamento com gratidão para todos aqueles que nos antecederam. São 66 anos que representam muito mais do que uma data de calendário, representam uma história construída por muitas mãos, por muitos corações generosos que serviram no anonimato, por trabalhadores que estudaram, acolheram, consolaram, ensinaram e perseveraram, muitas vezes sem qualquer reconhecimento humano. E graças ao esforço dessas gerações, essa casa permaneceu firme ao longo do tempo, atravessando desafios, mudanças, dificuldades, mas sempre mantendo acesa a luz do Evangelho. E hoje nós recebemos esse patrimônio espiritual e somos nós que vamos transmitir aos que virão. E essa é uma das maiores responsabilidades de quem participa de uma casa espírita. É receber com gratidão, conservar com fidelidade e legar às próximas gerações uma casa edificada ainda sobre a rocha do Evangelho. Então que essa data não seja apenas um momento de alegria, que seja também um convite de renovação ao nosso compromisso. Compromisso de continuar fazendo dessa casa uma escola que esclarece, um hospital que acolhe, uma oficina que transforma e um lar que une corações. Porque as paredes envelhecem, os móveis se renovam, as gerações passam, mas o amor permanece vivo. E é esse amor que continuará sustentando essa casa nos anos que virão. Por isso eu convido a todos que a gente possa em prece rogar a Deus que continue abençoando sempre essa instituição e que permita ao nosso benfeitor espiritual Manuel Francisco da Luz continuar sempre amparando, inspirando os trabalhadores, fortalecendo os laços de fraternidade, sustentando as atividades no bem e orientando os caminhos com sabedoria e sinceridade, para que nunca nos falte coragem para continuar quando surgirem dificuldades, humildade para aprender quando reconhecermos nossas limitações, sabedoria para compreender antes de julgar e amor para servir sem esperar recompensa. Que nós possamos seguir construindo esta casa verdadeiramente edificada sobre a rocha do Evangelho. E que cada encontro seja oportunidade de crescimento, que cada tarefa seja um exercício de amor e cada convivência um aprendizado de fraternidade. E para encerrar, a música que nós vamos ouvir agora, ela consegue traduzir em poesia o sentimento de quem encontrou na casa espírita um lugar de recomeço, de aprendizado e de esperança. Santa Casa Santa de Carlinhos Conceição.